E aí, seres de trevas e seres de luz, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série sobre chakras. E hoje eu vou falar sobre o chakra sacral, a morada dos nossos prazeres e desejos. Muito bem. Pessoal, o chakra sacral ele fica um pouco abaixo do umbigo. Ele tem a função da criação, da cocriação, da potência criativa que nós temos. Os desejos, sejam eles materiais, espirituais, emocionais, é tudo aquilo que a gente está buscando. Uma das maneiras de olhar para esse chakra é ver ele como um adolescente, um desbravador, se conhecendo, trazendo para si a todos aqueles sentimentos de descoberta, né, daqueles desejos que a gente busca, daquela coisa, daquele comichão que nasce em nós. Para as mulheres, é onde ali está localizado o útero, onde se forma uma vida nova. Para os homens, é a responsabilidade, a força que também tem para as mulheres. Eu uso muito a questão das mulheres para a gente entender a potência desse chakra, tá certo? Então, ele é um chakra de conexão com esses desejos, né? A morada dos nossos prazeres e desejos. Existem algumas linhas que levam mais para a questão sexual, então, principalmente quando a gente vai falar de desequilíbrios. Mas não é só isso. É claro que numa relação sexual, esse chakra ele é um dos mais atuantes, porque a gente conecta com essa relação íntima, com essa troca, com o desejo, tá certo? Mas ele vai para muito além da relação sexual. Ele vai para essa sensação da gente criar, da gente nos colocar em movimento, buscar, questionar. Então ele tem uma potência muito grande. Não é à toa que muitos de nós, quando tem um desequilíbrio, a gente tem algum tipo de dores nas costas, na lombar, que é localizado bem nessa região aí, né, um pouquinho abaixo do umbigo. Então, onde manifesta essas dificuldades, porque a gente acaba carregando muita coisa nele. Eu costumo dizer que o chakra sacral é a nossa bússola. Então ele vai indicar o caminho para a gente. Quando a gente quer muito algo, a gente se move por isso. É um desejo básico, que a gente falou lá no chakra básico, que virou um desejo emocional, ou um desejo físico, ou um desejo espiritual. E aí eu quero buscar aquilo. É aquilo que vai nos dar o primeiro impulso para que a gente chegue aonde a gente quer. Então ele funciona como uma bússola mesmo. Então quando ele está desequilibrado, significa que a nossa bússola está apontando, é a bússola do Jack Sparrow, que vai para qualquer lugar e a gente não sabe o que a gente está querendo, tá certo? Quando a gente relaciona o chakra sacral à criatividade, eu acho incrível também, porque sendo o desejo algo que nós estamos buscando, quanto mais criativos somos, mais a gente consegue render, mais a gente consegue se sentir satisfeito. E criatividade, pessoal, pode ser tudo, você não precisa pintar quadro não, ou trabalhar com criação. Criatividade é a gente botar em prática as nossas ideias. É o que a gente quer, são projetos, são relacionamentos, né, objetivos de vida. Então eles nascem aí dessa busca que nós temos interna. Então é um chakra muito importante para ser trabalhado. E ele requer um cuidado, porque no seu desequilíbrio, ele acaba trazendo essa questão de vícios. Por estar muito relacionado a desejos, o chakra sacral ele manifesta essa necessidade. Então quando a gente começa a ter vícios de fumar, de beber, vício em sexo, a gente está buscando algo, então a gente está desejando muito alguma coisa, há um desequilíbrio muito grande e a gente passa a buscar fora. Tá? Uma coisa que eu não comentei nos outros vídeos, mas é importante dizer que toda vez que a gente busca algo fora e isso se torna essencial a nós, a gente não vive sem estar conectado com algo fora, a gente torna isso um desequilíbrio para a gente. Porque a ideia da gente estudar energia, a gente se conhecer, é sempre a viagem para dentro. O que eu quero, como eu posso, como é que eu me descubro para onde eu quero ir. Então, quando surge um vício, significa que a gente não está dando conta de lidar com algo e eu preciso buscar isso numa forma externa, tá certo? Um vício em bebida, por exemplo, quem usa o álcool, acho que a gente tem uma cultura muito voltada para isso, a normalização do uso da bebida como forma de descontração, como forma de se soltar, justamente porque no chakra sacral existe algo relacionado à culpa, a medo, ao medo da minha imagem, como é que as outras pessoas vão me ver, eu não construí essa estrutura do que eu quero, de quem eu sou. Então,
eu acabo bebendo, que aí funciona como um lubrificante social, e eu solto aquilo que eu tenho. Então por isso que a gente tem o bêbado alegre, a gente tem o bêbado chorão, a gente tem o bêbado chato, a gente tem o bêbado brigão. Por quê? Porque traz à tona aquele desejo que está guardado. Então muitas pessoas, eu mesmo sou um exemplo disso, muitas vezes eu precisava beber para me soltar. Hoje eu não bebo mais nada e entendi o que está acontecendo. Então é o que me permite me comunicar com vocês, que me permite ser mais alegre, mais espontâneo. O que o álcool me trazia como muleta, hoje eu não preciso dele, entendeu? Como opção para que eu solte a minha alegria, ou a minha irreverência, ironia e tudo mais. Eu aprendi a lidar com esse sentimento. Então, entenda que quando a gente tem um medo, principalmente o medo em relação ao outro, né, o medo das relações mais próximas, a culpa, vício, rejeição, a desconexão com as relações, quando a gente começa a ter mais ciúme, a gente quer controlar alguma coisa, a gente usa o chakra sacral. Um exemplo que é muito comum são pessoas que usam, por exemplo, do chakra sacral, da energia, mesmo não sendo conscientes disso, utilizam isso como forma de dominação. Então perceba que uma pessoa, por exemplo, narcisista, que se acha muito, que tem como importância, ela sempre se coloca numa postura sensual, ou uma postura mais forte, viril, né? Se é um homem, ele quer sempre colocar o trem na mesa para mostrar que é maior. Uma mulher que quer ser narcisista e dominadora, ela sempre vai manipular a energia da culpa, dos sentimentos de medo, vai diminuir a pessoa, então tá usando essa potência para o lado ruim, tá certo? Mas entendendo isso, como funciona esse desequilíbrio, então ao mesmo tempo que eu tenho o lado positivo de potência de criatividade, potência de criação, autoconhecimento, compreender quem eu sou, né, a descoberta de mim mesmo, eu tenho um lado desequilibrado que é culpa, que é medo, medo de perder pessoas, o apego às pessoas, controle em excesso, raiva, tá certo? E tem alguns dos nossos órgãos que estão relacionados aqui também nessa região. Então a gente tem a bexiga, que dentro da metafísica ela funciona como um alerta de desequilíbrio com relacionamentos. A gente pega um pouquinho dos rins também, que manifesta dentro da metafísica o medo. Então nós temos o intestino, que são as emoções. A ciência hoje trata o intestino como o nosso outro cérebro, porque o intestino reage muito às nossas emoções. Então o chakra sacral, ele tem essa conexão aqui com as nossas vísceras, né, com os nossos principais fontes aqui de energia. Energia do rim, vitalidade pura. O intestino também, o intestino desequilibrado significa que as nossas emoções não estão legais. Então, trabalhar o chakra básico também, entender o que está acontecendo, que conflito que está acontecendo dentro de mim, que sentimentos que estão atrás, né? Todos esses líderes que nós conhecemos, que querem se perfazer na internet, que querem se mostrar viris, eu sou não sei o que, eu faço, eles têm desvios nesse chakra sacral. Um dos, né? Porque não é nunca uma coisa só. Mas eles têm desvios, porque essa autoafirmação, esse poder de virilidade, infelizmente, nos dias de hoje a gente fez um retrocesso em relação a isso. Ao invés de, principalmente, trabalhar a energia masculina para essa questão de criatividade, de potência, de cocriação, de ideias, de levar à frente, assumir responsabilidades, a gente foi para esse caminho do desequilíbrio, onde eu preciso da autoafirmação, onde eu preciso me mostrar como eu sou foda, como eu sou chique, como eu sou forte, malhado, bombado, poderoso. Então isso eu quero, isso eu não quero. Então a gente foi para esse desequilíbrio. E a nossa sociedade mesmo, ela tá para um caminho para incentivar o desequilíbrio desse chakra. Ricardo, mas por que tudo isso num chakra só? É porque mexe com desejo, mexe com medo, né? E medo é uma forma de domínio. Se eu tenho medo das coisas, se eu tenho medo de colocar minhas ideias em frente, eu não faço nada. O medo, ele nos trava. Uma das características do medo, um sistema de defesa que nós temos, é travar. O outro é raiva, é ir para o ataque. Então, uma reação ao medo pode ser a trava, eu tiro a minha potência, então se a gente olhar o chakra como potência, eu reduzo, tiro o pé do meu chakra, então eu corto a potência, eu vou perdendo meu desejo, vou ficando mais triste, não quero, aí eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, vou perdendo interesse. Ou eu coloco aquilo
com raiva, né? Eu quero fazer, quero dominar, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, uma autoafirmação e uma busca de pertencimento do lado de fora, que na verdade está relacionado com algo interno, tá certo? O chakra sacral, ele é uma conexão com as pessoas mais próximas que nós temos. Pai, mãe, irmãos, avós, parentes em si, e com as relações que a gente cria mais próximas, companheiro, companheira, enfim, que a gente tem uma relação mais forte. No fundo, toda relação, a maior parte das relações amorosas, elas nascem no chakra sacral, pelo desejo de querer aquela pessoa, né? Seja emocional ou físico, ele nasce num desejo. Então nasce no sacral. Então são essas relações também. Então, quando a gente tem problema com papai e com mamãe, que a gente não precisa resolver dentro de nós, que a culpa não é deles, a gente desequilibra o nosso chakra sacral, a gente acaba transferindo para outras coisas. Normalmente, o que a gente mais trata no chakra sacral, no olhar holístico, é esse desequilíbrio de vícios, é o desequilíbrio de trabalhar a nossa criatividade, de se conhecer mais, de expandir isso. Na parte espiritual, ele é um chakra bem atacado até, porque é um chakra que mexe com desejo, então ele pode estimular algumas coisas. Na questão da bebida, por exemplo, estimular o descontrole emocional, desestimular a autoestima, então jogar a gente lá para baixo mesmo, ou trazer alguma coisa de empoderamento com o uso da bebida. Cigarro também é assim, qualquer outro tipo de uso de drogas, comida em excesso, exercício em excesso. Na verdade, galera, tudo que é em excesso faz mal, tá certo? Até água em excesso faz mal. Então a gente precisa saber equilibrar as coisas. Se você quer estudar a parte energética, se você quiser entrar para isso, até trabalhar em algum centro espiritualista, você vai precisar olhar para esse chakra, tanto para o básico, quanto para o sacral, quanto para o plexo, porque eles são os próximos. Eles são o plexo é o próximo, perdão, porque eles são as nossas emoções aqui na matéria. Então tudo que a gente tem de coisa intensa, visceral, manifesta nesses chakras. Então é um chakra bem interessante para a gente trabalhar. É um chakra que dá para equilibrar, ele funciona também, se você quiser aterrá-lo, sentar na grama, sentar como eu falei do chakra básico também, ser pé descalço, respiração consciente. A respiração, quando você joga a respiração lá pro diafragma, lá embaixo, você consegue empurrar a sua barriga lá no fundo e você consegue abastecer esse chakra. Tem algumas outras técnicas também energéticas, de radiestesia, que também ajudam, e passe magnético, uma limpeza, um descarrego, ajuda esse chakra também. Mas lembrando que a gente precisa fazer a nossa parte, tá certo? Precisamos entender o que está acontecendo com as nossas caraminholas aqui, que refletem nessa energia que acabam nos travando, tá bom? Vou dar mais um exemplo. Quem tem muita dor nas costas pode carregar muita responsabilidade ou traz uma frustração. Aquelas pessoas que buscam um projeto, não dá certo, buscam um projeto, não dá certo. Aí você começa a repetir o erro, o chakra ele vai trazer algum desequilíbrio, seja uma desinteria, uma dor nas costas. Aí acaba travando o nosso jogo de cintura para a vida. E aí a gente trava mesmo, tá certo? Eu tive um episódio muito grande de dor nas costas, que eu tratei na medicina tradicional, tratei com cirurgia espiritual e muito reiki, muita limpeza energética para ajudar no tratamento do equilíbrio. Eu passei por isso por quê? Porque meus projetos não estavam indo para frente e eu comecei a me culpar. Eu comecei a achar que eu não sabia fazer as coisas, que eu não tinha capacidade. Então eu me travei. Então eu, Ricardo, criei no meu corpo, manifestei no meu corpo uma dor para me mostrar. Eu vi na primeira vez? Não vi. Reclamei da dor? Reclamei. Depois que eu compreendi o que era, aí a dor passou e hoje ela é inexistente, porque eu trabalho isso. Às vezes tem incômodo? Tem, mas aí assim, como eu sempre falo, uma coisa não elimina a outra. Academia, exercício, alimentação, cuidado mental, para eu entender e se observar, né? E buscar alguém que te ajude a se observar. Porque de fato é um chakra de grande potência, é um chakra que nos permite a criação de coisas, a nos mover na realidade, a gente saber olhar para onde a gente quer ir. Então é um chakra muito importante e que mexe com muitos sentimentos. Então ele é um chakra que a gente precisa de uma boa observação para ele. Beleza, pessoal? É isso. Então vamos fechando por aqui o chakra sacral. Dúvidas podem mandar aqui nesse e-mail, ou nos comentários, ou no meu perfil do Instagram, que eu farei o possível para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem e até o próximo chakra.